noite. Olá, boa noite. Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória para incentivar a regularização de dívidas com a União. Quase 2 milhões de contribuintes podem ser beneficiados. Buscas por sobreviventes de prédio que desabou em Fortaleza entram no segundo dia. Hoje foi confirmada a terceira morte. 2 novos vídeos com imagens do acidente são divulgados e mostram novos ângulos da tragédia. 7 pessoas ainda estão sob os escombros. Reviravolta no caso que terminou com 3 mortes em um posto de combustíveis na Grande São Paulo. Novas imagens mostram que os 2 homens mortos por guardas municipais não estavam com os assaltantes. No Piauí, durante assalto ao mercado, uma senhora oferece dinheiro ao assaltante que recusa e dá um beijo na mulher. Na Catalunha, milhares de pessoas vão às ruas no terceiro dia de protestos contra a condenação de 9 líderes separatistas. 30 manifestantes foram presos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a transparência nas contas do partido ao qual ele é filiado, o PSL, e disse não ter mágoa de ninguém. As declarações foram feitas um dia depois de o presidente da legenda, Luciano Bivar, ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro fez a já rotineira pausa matinal para atender apoiadores e tirar fotos. Porém, hoje, ele voltou a atender a imprensa após dias em silêncio. O assunto foi o clima no PSL. Na semana passada, Bolsonaro havia dito que o presidente da sigla, Luciano Bivar, estava queimado. Ao ser questionado sobre a relação com Bivar, Bolsonaro foi breve. Não tenho mal com ninguém. Nessa terça-feira, Luciano Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal para investigar o suposto uso de candidaturas laranjas pelo PSL para desviar verbas dos fundos partidário e eleitoral. Agentes da PF estiveram na sede do PSL em Recife, na gráfica usada pela sigla nas últimas eleições e na casa de Bivar, em Jaboatão dos Guararapes. Jair Bolsonaro defendeu transparência no uso dos recursos públicos que o PSL recebe por mês, segundo ele, 8 milhões de reais, e declarou que não defende o lado A ou B. Não defendo nada, não quero saber de nada, eu só quero transparência, tá ok? Por enquanto está tudo em paz. Eu não tenho falar sobre esse assunto, não justifica que eu estou tumultuando a relação com o partido, que eu estou dividindo, não justifica. Eu estou calado e vou continuar calado nesse assunto. As declarações do presidente chegam em um momento de racha entre os parlamentares do PSL. Um grupo de mais de 20 deputados, fiéis a Bolsonaro, estuda uma saída jurídica do partido. E os aliados de Bivar discutem como vão reagir ao fortalecimento dos divergentes. Após as declarações, Jair Bolsonaro assinou no Palácio do Planalto a medida provisória do contribuinte legal. O objetivo é incentivar a regularização de dívidas com a União. Segundo o Ministério da Economia, quase 2 milhões de contribuintes podem ser beneficiados e a arrecadação pode chegar a 15 bilhões de reais em 3 anos. O presidente apelidou a medida como o MP da segunda chance e comentou o impacto dela no Poder Judiciário. E aqui nós estamos ajudando e muito magistrados pelo Brasil, que tem à sua mesa quantidade enorme de processos que tratam de natureza tributária. À tarde, em cerimônia fechada à imprensa, mas transmitida pelas redes sociais, foi a vez de Bolsonaro assinar o decreto de concessão de documento de identificação militar para oficial da reserva. É uma carteira de identidade que vale apenas dentro do Brasil. Mas é uma marca que fica, é um reconhecimento. Quer dizer que não adianta, até morrer estamos juntos. E não tem papo. A possibilidade de acordo com os devedores da União tem o mérito de ativar as finanças de um sem número de pessoas, que podem usar o que sobrar, é pouco, mas pode até sobrar, e também aumentar a arrecadação. O que fica no bolso da população, se ficar, movimenta a economia.
Sem dúvida, uma medida positiva. E a situação do PSL é tão grave que o partido de Bolsonaro, ontem no Congresso, atuava e votava contra os interesses do governo. Não se sabe se Bolsonaro sai ou fica no PSL ou que rumos podem tomar essa crise. Como diria o saudoso Chacrinha, o PSL vive na mais perfeita confusão. E isso no começo da campanha eleitoral para a eleição de prefeitos. Mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal irão abrir no próximo sábado. Na sexta, começa o saque do FGTS para o trabalhador que não tem conta no banco. Cerca de 4 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em janeiro e não são correntistas da Caixa Econômica Federal poderão sacar até R$ 500 de cada conta que possuir no Fundo de Garantia por tempo de serviço a partir de sexta-feira. Um esquema especial será montado para atender a demanda. No próximo sábado, dia 19, mais de 2.000 agências em todo o país vão abrir as portas entre 9 da manhã e 3 da tarde. Na segunda e na terça-feira, o horário de atendimento será estendido em 2 horas. A lista com a relação das agências e o horário especial de atendimento podem ser conferidos no site da Caixa. Para facilitar o atendimento, o banco orienta que, além de um documento oficial com foto, o trabalhador leve a carteira de trabalho. A Caixa não descarta ampliar os dias de atendimento especial. Se houver qualquer necessidade de ajuste, qualquer questão que não funcione a contento, nós veremos em loco e faremos o ajuste imediatamente. Então, não vamos abrir no domingo, mas abriremos no sábado, em todos os sábados, pós-anúncio. Quem possui a senha do cartão cidadão poderá realizar saques de até R$ 500 nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento. Valores inferiores a R$ 100 podem ser sacados por qualquer trabalhador nas loterias. Nesta fase, quase R$ 2 bilhões devem ser sacados das contas do FGTS. O calendário com a liberação dos recursos para quem faz aniversário a partir de fevereiro será gradual. As próximas 11 fases serão distribuídas entre 25 de outubro e 6 de março de 2020. O Senado aprovou na noite de ontem o projeto de lei que define a distribuição dos recursos do leilão do petróleo excedente do pré-sal, que será realizado no começo de novembro. Pela proposta dos 73 bilhões de reais, aos quais a União terá direito, 15% serão destinados aos estados. O mesmo valor será dividido entre os municípios. O Rio de Janeiro, estado onde estão os poços de petróleo desse leilão, receberá 3% a mais. O texto da chamada seção onerosa segue para a sanção presidencial. A concentração de renda no Brasil bateu recorde no ano passado. De acordo com o IBGE, o índice Gini, que mede a desigualdade, é o maior da série histórica iniciada em 2012. A concentração de renda subiu de 0,501 para 0,509. Quanto mais perto de 1, pior a desigualdade. Outro dado que mostra o crescimento da desigualdade é o aumento do rendimento do 1% de brasileiros mais ricos do país, que apresentou uma elevação de 8,4%. Na outra ponta, os 5% mais pobres tiveram uma redução nos ganhos de 3,2%. A distribuição de renda no Brasil é um problema dramático. Isso não se resolve numa canetada só, muito menos quando o país atravessa uma crise econômica. Há um longo caminho a percorrer. Uma educação melhor e um sistema tributário mais justo reduzem essa diferença e podem ser decisivos nessa árdua tarefa. O relator da CPI do BNDES na Câmara dos Deputados retirou o pedido de indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, fez a alteração no texto após a articulação do PT junto aos partidos do chamado Centrão. No relatório original, apresentado na semana passada, o parlamentar pedia o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff por supostamente terem participado de um esquema criminoso no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo o relator, empresas pagavam propina durante as gestões petistas em troca de empréstimos com o banco. Além dos ex-presidentes, o deputado retirou o nome de outras 9 pessoas da lista de pedidos de indiciamentos. As alterações foram feitas para tentar garantir que o relatório final seja aprovado. A CPI do BNDES foi criada para investigar a prática de atos ilícitos que teriam ocorrido entre 2003 e 2015. O INEP do Ministério da Educação divulgou hoje os locais de prova para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As provas serão aplicadas em 1.727 municípios brasileiros nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos. O cartão de confirmação da inscrição disponibilizado pelo órgão traz o local da prova com o endereço e o número da sala. A abertura dos portões está programada para o meio-dia e o fechamento à 1 da tarde em ponto, viu? Quem já concluiu o ensino médio ou vai terminar este ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificado, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu andamento à proposta de emenda à Constituição que prevê a prisão de condenados em segunda instância. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai discutir o assunto. Os deputados passaram 4 horas reunidos na CCJ para a leitura de um relatório que durou menos de 20 minutos. Na maior parte do tempo, houve bate-boca e tentativas da oposição de adiar a leitura. Novamente, o presidente da comissão, Felipe Francischini, do PSL, e a deputada Maria do Rosário, do PT, se desentenderam. O senhor está atendendo o ministro Moro, atendendo o PSL, para não atender sua comissão. Pare, por favor. Eu não vou bater boca com Vossa Excelência. Eu não estou atendendo o pedido do ministro Moro, mas se eu tivesse, é melhor atender um pedido do ministro Moro do que de bandido, que fica pedindo para não pautar essas coisas. A relatora, deputada Caroline de Toni, do PSL, deu parecer favorável à prisão após condenação em segunda instância. Cabe, assim, ao legislador, nesse momento em que a sociedade clama por mais rigor no combate à impunidade, harmonizar valores da eficiência da jurisdição e da presunção de inocência, a fim de dar celeridade ao sistema processual criminal e à segurança jurídica da população. Após a leitura, foi concedida vista coletiva, ou seja, mais tempo para que os deputados possam analisar o texto. Não há previsão de votação na CCJ, já que uma audiência pública ainda deve ser realizada. Depois que o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça for encerrado, a proposta ainda tem que passar por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara. A movimentação da CCJ só ocorreu depois que o Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã um novo julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância. A Corte já tratou do assunto outras 4 vezes e foi favorável à execução da pena em todas elas. No entanto, esses julgamentos foram sobre casos específicos. Agora, os ministros vão decidir se essa tese deve ser adotada para todos os réus condenados em segunda instância. Além disso, alguns ministros já manifestaram a intenção de mudar de voto, o que pode alterar o entendimento do STF sobre esse assunto. Nós vimos em todas as manifestações um apoio maciço da população brasileira no sentido de que seja mantida essa posição. A prisão em segunda instância, ela fere o direito individual à presunção de inocência. Então, não há possibilidade de mudar a cláusula pétrea por meio de decisão deste parlamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contrário à votação antes de um posicionamento do STF. Eu fico triste que eu estou dizendo desde o início do ano que a questão da segunda instância não poderia ser trazida por projeto de lei. Disse inclusive isso numa primeira reunião com o ministro Moro, ele discordou e as divergências são da democracia, né? E na semana que o presidente Toffoli decide pautar o julgamento da segunda instância, a CCJ volta com o tema, com apoio do governo. Eu não posso, colocar matérias que
caminhe para um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. O julgamento do STF será iniciado amanhã, mas não deve ser encerrado no mesmo dia. Além da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, outras partes interessadas, entre elas defensorias públicas e especialistas na área criminal e direitos humanos, também vão falar. Somente após essas defesas é que o relator, ministro Marco Aurélio Mello, e os demais ministros vão começar a votar. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça divulgou que 4.895 detentos podem ser soltos se a regra de prisão após condenação em segunda instância for modificada pelo STF. Anteriormente, o CNJ havia divulgado que a decisão poderia interferir no caso de 190 mil presos. Inclusive, esse número foi usado numa decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para impedir a soltura de condenados em segunda instância. O Conselho justificou que o número anterior levava em consideração o universo de prisões cautelares, que não serão abrangidas no julgamento. Ainda ressaltou que nem mesmo os mais de 4 mil presos podem ser beneficiados, já que é possível que os juízes avaliem a peculiaridade de cada caso e determinem a prisão cautelar. Além da quantidade de presos que pode atingir, o julgamento ganha ainda mais relevância porque o ex-presidente Lula pode ser solto caso o STF altere o entendimento sobre prisões após condenação em segunda instância. Essa corrida entre o Congresso e o STF tem como favorita a Suprema Corte. No Congresso, há ilustres parlamentares ameaçados pela Lava Jato. Essa gente quer simplesmente a morte da operação. Por isso, vai dificultar ao máximo a aprovação da prisão em segunda instância para tentar a sua própria impunidade. E as previsões sobre a decisão do STF apontam para o fim da prisão em segunda instância, o que deve garantir a impunidade de milhares de bandidos e também libertar o ex-presidente Lula. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal autorizou o governo a rever e, eventualmente, até anular a anistia concedida a 2.500 ex-cabos da aeronáutica afastados durante o regime militar. A maioria dos ministros seguiu o argumento da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público Federal de que esses militares não demonstraram ter sofrido perseguição política. A revisão deverá ser feita caso a caso, com direito à defesa e sem devolução das indenizações já pagas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, aprovou a anistia para 750 mil imóveis residenciais e comerciais que estão irregulares em São Paulo. A lei aprovada hoje permite que obras que foram construídas sem autorização da prefeitura sejam regularizadas. Essa medida já era prevista no Plano Diretor de 2014. Só não serão regularizados os imóveis construídos em loteamentos ilegais, áreas de proteção ambiental ou edificações em disputa judicial. A regularização só vale para construções finalizadas até 31 de julho de 2014. Eleição faz milagres, mas qualquer anistia no campo administrativo é injusta com quem procedeu direitinho dentro da lei. Isso mostra à população que muitas vezes compensa burlar a lei, porque geralmente depois, perto de uma eleição, vem o perdão. Quem procede corretamente pode passar por trouxa. Subiu para 3 o número de mortos no desabamento do edifício Andréia, em Fortaleza. O trabalho de busca entra na segunda noite e quem acompanha tudo de perto desde ontem, aliás, é o repórter Emerson Tchalian, que agora conversa conosco ao vivo diretamente do Ceará. Tchalian, agora são 3 mortes confirmadas. A gente conversou ontem à noite, começou o dia com uma morte confirmada. Aí o governador Camilo Santana negou essa informação, disse que não havia mortes confirmadas e agora a gente tem 3 vítimas aí anunciadas pelo Corpo de Bombeiros. Que bateção de cabeça, hein?
Boa noite, Amanda, Boris, boa noite a todos que acompanham Rede TV News. É verdade, essa questão dos números ainda muito confusos. Ontem o governador voltou atrás, aqui mesmo no local, disse que não havia nenhuma morte então confirmada e só no finalzinho da noite a primeira morte foi confirmada de Frederique Santana dos Santos, de 30 anos, entregador de água que estava no mercadinho, inclusive já foi sepultado hoje. O Frederique deixa a esposa e 3 filhos. Agora, os números oficiais passados pelo Corpo de Bombeiros e também pela Secretaria de Segurança Pública são de 3 pessoas mortas, o Frederique, como já mencionamos aqui, outra pessoa identificada é a dona Isaura Menezes, de 81 anos, e ainda há uma terceira pessoa, uma mulher também, não identificada. O corpo está no IML ainda aguardando a identificação. Portanto, 3 mortes confirmadas oficialmente e agora também uma mudança no número de desaparecidos e também de resgatados vivos. Segundo o Corpo de Bombeiros, são 7 pessoas resgatadas com vida e 7 pessoas desaparecidas até agora. Os trabalhos continuam aqui na área do edifício Andréia. O coronel que comanda as operações, Coronel Holanda, conversou agora há pouco aqui com a gente, disse que apesar de já terem aí passado praticamente 30 horas dessa tragédia, ainda há sim esperança de se encontrar alguém com vida. Durante a tarde aqui, a gente passou o dia todo acompanhando. Por vários momentos, os bombeiros pediam silêncio das pessoas que estavam em volta para que eles pudessem ouvir algum sinal de vida de um possível sobrevivente nessa área aqui do edifício. Segundo os bombeiros, há ainda muitos bolsões de ar e por isso eles acreditam que ainda possa haver pessoas com vida. Vamos agora mostrar como é que foi mais um dia de buscas dessa tragédia aqui em Fortaleza. Veja aí. No início da manhã, o comandante do Corpo de Bombeiros confirmou a segunda morte causada pelo desabamento. A gente traz, infelizmente, a notícia que localizamos mais um corpo. Ainda não temos condição de identificar esse corpo. Ele está sobre 3 lajes, de difícil acesso. Ontem, só no final da noite, depois de informações desencontradas, foi confirmada a primeira morte. Frederique Santana dos Santos, 30 anos, entregador de água que estava no mercadinho ao lado. Pouco tempo depois do desabamento, a notícia já havia chegado aos colegas. E tinha um caminhão da gente que está nos escombros do condomínio e um faleceu no local. Acabei de saber a notícia aqui, é um companheiro da gente. Hoje, mais vídeos que mostram o desabamento foram divulgados. Nestas imagens é possível ver o horário da tragédia, 10h29 da manhã. Pelo menos 5 pessoas estavam no estacionamento do edifício Andréia quando toda a estrutura veio abaixo. Um vigia que estava do lado de fora, perto do muro, consegue correr e escapa sem ferimentos. Uma das pessoas que aparecem dentro do prédio correndo era Francisco Rodrigues Alves, porteiro e zelador do edifício Andréia há 20 anos. Ele sobreviveu. O pai de Nazareno, Gilson Gomes, foi uma das vítimas resgatadas com vida. Ele está em estado grave. Ele foi lá no mercadinho, o bombeiro já estava com ele, né? Eu vi o bombeiro saindo, se arrastando no buraquinho. Eu fiquei a 10 metros dos escombros, vi muita gente pedindo socorro e muito bombeiro pedindo para alguém gritar, cara. Orando por nós, a mãe de Jesus. Os trabalhos de buscas já passam de 30 horas. Mais de 200 homens dos bombeiros procuram pelos desaparecidos. No início da tarde, as equipes começaram a usar retroescavadeiras para retirar blocos de concreto maiores, na esperança de encontrar pessoas com vida. Tem toda a possibilidade de gente viva. A estrutura, ela contempla ainda bolsões que essas pessoas podem estar lá, né? Nós estamos hoje ainda num período que a gente considera bem favorável para que a gente possa ter ainda pessoas vivas e estamos trabalhando incessantemente exatamente para que a gente possa resgatar pessoas vivas. O edifício Andréia, localizado em um bairro de classe média, tinha 7 andares. Um total de 12 apartamentos e uma cobertura. De acordo com o Registro de Imóveis de Fortaleza, o prédio foi entregue há 37 anos, em 1982. Ao lado direito da construção, havia uma loja de roupas e um mercadinho. Os 2 também foram atingidos após o desabamento.
Este documento mostra que o terreno foi comprado pela imobiliária Alfa em 1981, um ano antes da construção ser concluída pela empresa. A prefeitura chegou a informar que o prédio não tinha registro, mas depois voltou atrás e disse que ainda está levantando informações sobre a construção do prédio. Um inquérito foi aberto no 4º Distrito Policial para investigar as causas do desabamento. Pelo menos 8 pessoas já foram ouvidas. Aqui no local, peritos e policiais civis já fizeram as primeiras análises, ainda à distância. A perícia só vai ser concluída quando acabarem os trabalhos de resgate. O que já se sabe é que o edifício passava por uma reforma. Davi Sampaio, o sobrevivente que enviou uma selfie debaixo dos escombros, já havia feito fotos dos pilares danificados e alertado os colegas do curso de arquitetura. Um vídeo postado na internet antes da tragédia também mostra problemas estruturais no edifício. Ontem, o Conselho Regional de Engenharia informou que um dia antes da tragédia recebeu uma anotação de responsabilidade técnica de uma obra de construção e pintura no prédio. O CREA criou um conselho para apurar as circunstâncias do acidente e as responsabilidades do engenheiro responsável. Um assaltante armado tomou uma atitude inesperada ao roubar um mercado em Amarante, no interior do Piauí. Os 2 criminosos entram de capacete e anunciam um assalto que aconteceu na tarde de ontem. De acordo com o dono do estabelecimento, enquanto o funcionário pegava o dinheiro do caixa, uma idosa que mora no bairro ofereceu o dinheiro dela, mas o bandido negou e ainda deu um beijo na testa da senhora. Os criminosos roubaram R$1.000 e tiveram tempo de escolher alguns produtos nas prateleiras. Até agora, ninguém foi preso. Um assalto que terminou com 3 mortes no último sábado em um posto de combustíveis em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, pode ter uma reviravolta. Novas imagens mostram que os 2 homens mortos não estavam com os assaltantes. O circuito de segurança mostra 2 homens chegando a pé no posto. Repare que no mesmo momento, um carro prata para abastecer e ninguém desce do veículo. Os 2 criminosos se aproximam de um grupo de motociclistas e, armados, anunciam um assalto. Eles abordam 2 casais. Os homens são guardas civis metropolitanos de Itapecerica da Serra. Quando os assaltantes roubam a moto, o GCM que estava sentado reage e atira na direção deles. O garupa é atingido. O outro guarda também faz vários disparos na direção do carro. Ferido, um dos rapazes sai do veículo, apanha do guarda e é rendido. O rapaz é Cauê Oliveira Francisco, de 21 anos. Ele foi preso no mesmo dia e disse à polícia que tinha ido vender sorvete e água com os amigos em Aparecida, no feriado de Nossa Senhora. Um vídeo feito por eles na viagem de ida à cidade mostra Cauê e os amigos Rodinei Alves dos Reis, de 33 anos, e Bruno Nascimento de Souza, de 32. Eles pareciam animados com as vendas. Sorvete tem, água tem, vamos pra cima. Rodinei e Bruno morreram baleados dentro do carro. Bruno deixa 3 filhos e Rodinei uma menina de 6 anos. A gente quer a justiça porque a gente não pode ficar impune. Não foi legítima defesa, foi um massacre que ocorreu. E ele quase foi enterrado como indigente. Foi difícil para nós. No tiroteio, a namorada de um dos guardas também foi atingida e morreu no local. Além de Cauê, um dos assaltantes também foi preso depois de procurar atendimento médico na Santa Casa de Suzano. O outro ainda não foi encontrado. No boletim de ocorrência, os GCMs registraram que foram abordados por homens que desceram do carro. Familiares têm certeza de que os 3 rapazes foram vítimas de um erro. Dentro do carro foram encontrados 3 celulares, R$322 e caixas com copos de água e sorvete. A justiça do meu filho e dos mortos também, que era amigo do meu filho, conhecia o Cauê desde que eu era bem mais novinho, o Cauê é bem mais novinho do que eles, né? Eles jogavam futebol junto, trabalhavam junto
e nunca foram ladrão. O delegado que investiga o caso ouviu hoje Cauê e o suspeito que estão presos. Os GCMs que estão afastados das ruas também serão chamados para prestar depoimento. Hoje, familiares e amigos dos rapazes protestaram em frente à delegacia em Mogi das Cruzes, que investiga o caso. Justiça! 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 E agora há pouco, o delegado Rubem José Ângelo, da Delegacia de Mogi das Cruzes, chegou com alvará de soltura para Cauê e disse que a liberação do rapaz agora só depende do Centro de Detenção Provisória de Suzano, onde ele está, mas que entre hoje e amanhã o jovem estará livre. Tudo indica que a ação desses guardas é uma gigantesca incompetência. Fica a dúvida sobre a qualidade do treinamento dessa gente. Incompetência, como você viu, mata. Isso é uma vergonha. Os casos de sarampo não param de aumentar. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 13 mortes e quase 6.200 casos em 20 estados. São Paulo concentra 96% dos números confirmados, a grande maioria. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado também divulgou um novo balanço. No começo do ano até agora, são 12 mortes e 8.619 infectados. Um aumento de 12% em apenas uma semana. Uma nova campanha de vacinação nacional começou na última segunda-feira, com o público-alvo de crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Neste sábado, acontece o dia D de vacinação. A polícia investiga a morte de uma menina de 7 anos picada por um escorpião em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Familiares da pequena Micaele Letícia Siqueira Nunes e os médicos que a socorreram serão ouvidos pelo delegado que cuida do caso. O escorpião que picou a menina é parecido com este. O bicho vive no meio de entulho e madeira. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Franco da Rocha disse que ainda não sabe qual espécie, pois a família da criança matou o animal e o jogou fora após a picada. O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado diz que até 12 de agosto deste ano foram registrados 17.700 casos de picada de escorpião. 5 pessoas morreram. Micaele chegou na madrugada de segunda na unidade de pronto atendimento da cidade. A equipe médica realizou os primeiros socorros e optou por levá-la ao Hospital Estadual de Francisco Morato, onde há unidade de terapia intensiva. A Prefeitura de Franco da Rocha levou o soro ao hospital e a aplicação teria sido feita imediatamente, mas Micaele não resistiu. Ao saber da morte da neta, Zilda Marquezin Siqueira, de 63 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi atendida na mesma UPA. Os médicos tentaram reanimá-la, mas infelizmente ela também morreu. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que em casos de acidentes com animais peçonhentos do município, a vítima deve ser encaminhada para a Santa Casa de Francisco Morato e não para o Hospital Estadual de Francisco Morato, como fez a equipe médica da cidade. Morreu hoje em São Paulo, aos 93 anos, o ex-presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro de Melo Brandão. Brandão estava internado, se recuperando de uma cirurgia. Ele deixou a presidência do Conselho do Banco em 2017, aos 91 anos. Mesmo assim, continuava a ir ao banco diariamente. O Rede TV News volta em 1 minuto. Muitas vezes os agressores não deixam suas vítimas em paz. E sua melhor defesa é o SOS Mulher, um aplicativo criado pela Polícia Militar de São Paulo. Prazer, doutor. Quando a mulher em perigo aciona o aplicativo em seu celular, o atendimento é priorizado e rapidamente uma viatura é deslocada para o local de chamada. Capitão Pani, quem tem direito a usar? Todas as pessoas que possuem medidas protetivas concedidas pelo Poder Judiciário no estado de São Paulo estão habilitadas a acionar a Polícia Militar de maneira emergencial através do aplicativo. É um verdadeiro grito de alerta. Em caso de perigo ou risco, aperte o botão.
O aplicativo SOS Mulher é um serviço que eu faço questão de destacar. Hoje é o Dia Mundial do Pão, um produto tradicional em todas as mesas. Em meio a tantas opções, o pão francês é o principal produto vendido nas padarias de todo o país e representa sozinho, só o pãozinho francês, 45% das vendas. A massa daqui, joga a massa pra lá, põe farinha, fermento, coloca no forno, espera assar e ufa! Aí está mais um pão fresquinho. Sem dúvidas, é de dar água na boca. Vendo todos esses pães aqui, não dá vontade de comer nenhum. Dá, a gente come escondido, né? O cara não existe, não. Que o pão dispensa apresentações, isso a gente já sabe, afinal de contas é o alimento mais popular do mundo. Mas você sabia que o pão começou a ser produzido há 6.000 anos na região da Mesopotâmia, onde hoje está situado o Iraque? Pois é, essa é apenas uma das muitas curiosidades em torno do tão famoso pão, ou pãozinho, como a gente chama de forma carinhosa. Pãozinho com manteiga, requeijão, salsicha, queijo, os pães integrais, baguetes. As opções são muitas. Ah, e é claro que não pode faltar o famoso pão na chapa. Para começar o dia, tem coisa melhor que o pãozinho? Não, não tem. Ainda mais assim que vem com requeijão, tudo bem gostoso, não. E aqui o pão é bem gostoso. Indispensável. Indispensável. No Brasil, a venda de pães é expressiva. No país, são mais de 70 mil padarias. Em seu último levantamento, o Instituto Tecnológico da Panificação e Confeitaria mostrou que em 2017 o setor cresceu 3,2%, com um faturamento de mais de 90 bilhões. E no meio desse faturamento, o pão francês aparece como o principal produto das padarias. Sozinho, representa 45% da venda de pães no país. Hoje o nosso pão francês é considerado um dos melhores do mundo, e além do pão francês nós temos uma variedade muito grande de pães dentro das nossas padarias. Nós não saímos totalmente da crise, certo? Nós estamos vendo uma luz no fundo do túnel e, como toda a economia brasileira, nós estamos vendo uma esperança maior em relação ao ano que vem. Se o tradicional pão francês já é uma delícia, o que dizer dos artesanais? O Gerson produz pães em casa há cerca de um ano. E tudo começou com um conselho de uma amiga. Uma amiga foi em casa e eu estava fazendo pão. Ela provou, ela falou: Gerson, esses pães estão muito deliciosos, por que você não vende pão? É uma delícia, né? O de inhame, o multigrão, são todos muito bons. E vamos saber como fica o tempo amanhã. A Gabi de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. A chuva perdeu força em alguns lugares, o sol apareceu e amanhã ele ganha ainda mais força pelo Brasil. Apesar do sol, tem alerta para temporal, chuva forte com vendaval, raios e chance de granizo em boa parte aqui do norte do Brasil, pegando inclusive áreas do Mato Grosso. E os últimos dias foram de bastante chuva no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Hoje não foi diferente, teve chuva de granizo. Em algumas cidades registraram aí pontos de alagamento. As áreas de instabilidades continuam atuando amanhã sobre o Rio Grande do Sul, deixando o tempo bastante carregado, principalmente na faixa leste do estado gaúcho. Também tem previsão de pancadas de chuva, mas de menor intensidade, só no finalzinho do dia, em Santa Catarina e no Paraná. Na capital gaúcha, lá em Porto Alegre, amanhã chuva forte, com raios. Na sexta-feira, essa chuva diminui bem e a temperatura sobe mais, máxima de 26 graus. Agora a gente vai para Santa Catarina, Florianópolis, o sol aparece amanhã, brilha
molha com força. A partir da tarde ocorrem pancadas de chuva e esquenta mais, chegando aos 28 graus até sexta-feira. O clima é o mesmo lá em Curitiba, no Paraná. Muito sol, calor, pancadas de chuva a partir da tarde, temperaturas entre 26 e 28 graus de máxima. No sudeste do Brasil, o sol aparece por toda a região, mas tem previsão de chuva entre a tarde e a noite, principalmente no estado de São Paulo. Até o finalzinho do dia, mais à noitinha, pode ter chuva no sul de Minas Gerais. Agora, no Rio de Janeiro, a chance de chuva é muito pequena. Na capital paulista, amanhã, o sol brilha forte, esquenta mais, máxima de 30 graus, chove entre a tarde e a noite. No Rio de Janeiro, muito sol, calorão de 33 graus. Em Vitória, o ar fica bastante abafado, máxima de 29 e o tempo fica encoberto e nublado. Agora, em Belo Horizonte, atenção para baixa umidade do ar, o clima continua muito seco, nem sinal de chuva, o sol predomina e as temperaturas seguem altas aí acima dos 30 graus. E fica assim, tempo firme, seco, ensolarado, sem chuva nesse amarelão do mapa, desde o Mato Grosso do Sul, passando por Goiás, pegando boa parte aqui do Nordeste, onde pode ter uma chuva fraca, passageira e isolada em algumas áreas aqui da costa leste da região. Recife e Natal, o céu fica um pouco encoberto, com muitas nuvens, máxima de 29 graus. Em Brasília vai ser mais um dia de tempo muito seco e quente, 33 graus de máxima. Mesma coisa em Campo Grande, onde o sol brilha forte, a máxima chega aos 38 graus, muito quente. Eu fico por aqui, te espero amanhã aqui no Rede TV News. Até lá. Tchau, tchau. O número de imigrantes detidos na fronteira entre Estados Unidos e México aumentou 88% em um ano. E muitos desses presos, tanto adultos como crianças, são encaminhados para centros de detenção em condições precárias. Os detalhes você acompanha agora na segunda reportagem especial sobre a crise migratória nos Estados Unidos, com o correspondente Fábio Borges. Atualmente, 52 mil imigrantes estão sob custódia nos Estados Unidos. Durante a administração Trump, 24 pessoas morreram sob os cuidados das autoridades, incluindo crianças. Jorge é ativista social e imigrante. Ele tinha 12 anos quando buscou refúgio nos Estados Unidos e hoje vê a crise migratória com preocupação. Nos últimos 6 meses, 7 crianças morreram nesses alojamentos. Não vimos isso acontecer nos últimos 20 anos. Isso mostra que algo está muito errado na administração desses centros de detenção. As condições são precárias nos centros de detenção. O departamento que controla as fronteiras dos Estados Unidos divulgou, em julho, um relatório que apontou superlotação nos alojamentos. O documento também revelou que crianças não tinham acesso a banho, alimentações aquecidas, medicamentos e itens básicos de higiene. Recentemente, o governo Trump anunciou um plano para permitir que autoridades mantenham famílias nos centros de detenção por tempo indeterminado, ao invés de, no máximo, 20 dias. Também foram apresentadas propostas para barrar os pedidos de asilo para quem tenta entrar nos Estados Unidos passando pelo México, vindos de outros países. O presidente também sugeriu o bloqueio à concessão de Green Card aos imigrantes que dependem de benefícios sociais. Existe uma rigidez muito maior na imigração de como eles estão olhando os casos. E eles têm procurado muitas razões para que esses casos sejam negados. Há quem defenda as propostas de leis de imigração sugeridas por Donald Trump. É o caso do investidor imobiliário Oliver Morton. Se você entrar neste país ilegalmente, você está violando as nossas leis. Isso quer dizer que você não se preocupa com nossas regras e provavelmente vai cometer outros crimes. Oliver também é a favor da construção do muro na fronteira com o México. Essa foi a principal promessa de campanha de Donald Trump. Vamos ter nossas fronteiras reforçadas. As pessoas que quiserem entrar neste país vão ter que fazer isso legalmente. Nós vamos construir um muro. O governo americano começou a construir o muro em 1994. Em fevereiro de 2017, eu visitei um trecho da barreira no extremo sul do país.
Essa é parte da cerca que divide os Estados Unidos e o México. Eu estou na cidade de San Diego, na Califórnia, e do outro lado da cerca fica a cidade mexicana de Tijuana. Esse é o único lugar em toda a fronteira dos Estados Unidos com o México onde as autoridades americanas permitem que quem vem aqui interaja com quem está no território mexicano. Eu conheci a história de Lisbeth, que cresceu sem a presença do pai, impedido de retornar aos Estados Unidos depois de viajar para o México. Foram 6 anos de angústia. Eu ainda era uma criança quando minha vida mudou completamente. Eu tive de começar a trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar a casa. Trump garante que vai concluir a construção de mais 720 quilômetros do muro até o final de 2020, época em que pretende disputar a reeleição. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, teve de interromper seu discurso no parlamento após protestos de deputados pró-democracia. Houve muita confusão durante o tradicional discurso anual do líder de Hong Kong no parlamento. Deputados pró-democracia gritavam e zombavam da chefe do executivo, Carrie Lam, pedindo a sua renúncia. Lam acabou finalizando o discurso por meio de vídeo. Em entrevista à imprensa, ela criticou a atitude dos Estados Unidos, que ontem aprovaram 3 leis em apoio aos manifestantes pró-democracia de Hong Kong. Para Lam, o país não deveria intervir no governo alheio. As medidas incluem a condenação de interferências do governo de Pequim nos assuntos internos da cidade e a proibição de que armas americanas sejam utilizadas pela polícia contra os ativistas. A China afirmou também que está indignada com os Estados Unidos e vai tomar medidas para defender sua soberania. A imagem da chefe do executivo está abalada desde que os protestos na região semi-autônoma começaram há 4 meses. As manifestações ganharam corpo por causa de um projeto de lei de extradição para a China, mas mesmo com a retirada da proposta, os atos continuaram. Agora, os manifestantes pedem que o governo atenda a 5 pedidos, entre eles o sufrágio universal, uma investigação independente sobre a violência policial durante os atos e a soltura dos ativistas presos. A Catalunha enfrentou hoje o 3º dia de protestos contra a condenação de 9 líderes separatistas. 30 pessoas foram presas. Milhares de manifestantes marcharam em avenidas e rodovias da região. O protesto era contra sentenças de até 13 anos de prisão aos 9 ativistas pró-independência que participaram da tentativa frustrada de separar a Catalunha da Espanha em um referendo de 2017. Apesar dos manifestantes pedirem para que o ato fosse pacífico, o clima ficou tenso no fim da tarde, em Barcelona. A polícia cercou o grupo e tentou dispersar a multidão com uma van. Em resposta, vários veículos foram incendiados, formando uma barricada. Até agora, os protestos já deixaram mais de 50 policiais e 130 manifestantes feridos. Hoje, o governo da Espanha reiterou que vai agir com firmeza e de maneira proporcional para manter a ordem. Já o ministro do Interior da Catalunha, Miquel Buch, disse que a violência vista nas ruas é intolerável. Segundo organizações humanitárias, pelo menos 26 civis morreram na ofensiva militar da Turquia na Síria, que já entra na sua 2ª semana. Donald Trump, apesar de isentar os Estados Unidos de culpa, enviou uma delegação emergencial à Turquia em busca de uma solução para os conflitos. Os detalhes com Luciana Camargo. O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que os ataques turcos no nordeste da Síria não têm nada a ver com os Estados Unidos e que os curdos, apesar de terem lutado ao lado dos americanos contra o Estado Islâmico na região, não são anjos. Trump também afirmou que a Síria tem uma relação amigável com os curdos e que, por isso, eles estão bem protegidos. O presidente americano também fez questão de reforçar que as sanções contra a Turquia, impostas no começo da semana, são a medida mais eficaz para conter a incursão.
As declarações de Trump acontecem na véspera de um encontro entre uma delegação americana de emergência com o líder turco Recep Tayyip Erdogan, numa tentativa de intermediar um cessar-fogo. A comissão é formada pelo vice-presidente Mike Pence, o secretário de Estado Mike Pompeo e o conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien. Ontem, Erdogan já havia desafiado as sanções dos Estados Unidos, dizendo que a única maneira de acabar com a ofensiva militar seria a retirada dos combatentes curdos, a quem ele chama de terroristas, de uma área delimitada na fronteira com a Turquia. A ofensiva turca já entrou na segunda semana e obrigou a fuga de mais de 100 mil civis do nordeste sírio. As forças de Damasco, que se reaproximaram dos curdos e contam com o apoio da Rússia e do Irã, resistem e avançam em territórios antes patrulhados pelos americanos. A aliança promete reprimir um possível fortalecimento dos combatentes do Estado Islâmico na região. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. A imprensa americana em peso acha que, mais uma vez, Trump meteu os pés pelas mãos. Traiu os aliados curdos e criou um vácuo na região que está permitindo que a Rússia, de graça, tome o lugar dos americanos e substitua os Estados Unidos, que até agora exerciam influência no Oriente Médio. A ida de figuras importantes do governo para Ankara explica a tentativa de corrigir o erro de Trump. A polícia da Bulgária prendeu 6 torcedores acusados de atos racistas durante a partida entre a seleção do país e a Inglaterra na última segunda. As autoridades afirmaram também que procuraram outras 3 pessoas identificadas nas imagens. O duelo, válido pelas eliminatórias da Eurocopa 2020, foi paralisado 2 vezes por causa de gritos de macaco vindos da arquibancada acompanhados de gestos nazistas. O uso polêmico do VAR ultrapassou as 4 linhas e chegou à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Tony Vendramini. O vereador Zico, do PTB, apresentou um projeto de lei publicado hoje no Diário Oficial, em que pede a proibição do VAR em todos os jogos realizados na cidade. Essa decisão do VAR de tudo tem que parar, de tudo tem que ter um tempo, chega no final é 16 minutos, é 20 minutos, é 30 minutos. A gente sabe a hora que a gente vai entrar no estádio, a gente sabe a hora que começa o jogo, mas a gente não sabe a hora que termina. A multa prevista, caso o árbitro faça aquele sinalzinho, seria de R$250 mil. E olha que em uma rápida consulta nas ruas do centro, muito torcedor concordou com o vereador. Tinha nem que ter VAR. Sinceramente, porque atrasa o jogo todo. O jogo já é demorado no Brasil. Entrou esse lance do VAR, só atrasa mais jogos. Está atrapalhando muito o andamento do jogo, a emoção da gente. Gol é do gol, voltou, não sei o que, entendeu? Então eu acho que devia acabar com esse negócio de VAR realmente. Mas hoje mesmo o presidente da Câmara, Jorge Felipe, do MDB, devolveu o projeto de lei ao gabinete de Zico. Ele alegou que a matéria não é de competência da casa. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.